Romanos 5, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 5. Romanos 5, quem achou, diga amém aí para me ver. Amém? Acharam? Põe um marcador de Bíblia aí para ser rápido. Deixa marcadinho aí, porque depois, no final da pregação, eu vou ler Romanos 5. Agora vai em Êxodo, bem fácil aí, tá? Não vou nem falar onde que tá, tá? Porque tem que achar Êxodo. Êxodo. Vou falar o capítulo já, tá? Por enquanto, Êxodo 3, tá? Desculpa, Êxodo 3, versículo 7. Quem puder colocar de pé só um minutinho, tá? Por favor. Êxodo 3, verso 7. Versículo 7. Diz assim, ó: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está onde? No Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, perseguidores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Só até aqui. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia no teu coração e vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa noite. Oremos. Vamos para a palavra. Olha para mim aqui. Nós sabemos que mais ou menos 400 a 430 anos os hebreus sofreram na escravidão do Egito. É só você pegar e ler a Bíblia, você vai ler o quanto eles sofreram na escravidão do Egito. E o interessante é que por mais que eles sofreram, quando Deus libertou eles para uma terra que mana leite e mel, eles estavam a caminho no deserto, vinham dificuldades, eles queriam fazer o quê? Voltar para trás. Então, mesmo sendo um tempo de sofrimento, eles queriam voltar para o sofrimento. Amém? Eu aprendi uma coisa, amados: é melhor sofrer com Deus do que sofrer no mundo. Esse povo, Deus estava dando todo escape para eles. As vestes não envelheciam. O Senhor alimentava aquele povo, dava água no meio do deserto. O Senhor alimentou, saciou a sede. As vestes não envelheciam. Havia coluna de fogo para guiar a noite e para aquecer o povo, e havia coluna de nuvem para proteger do sol e para guiar o povo. Mesmo assim, esse povo queria voltar para o sofrimento. E você vai ler Êxodo 3, aqui como nós lemos agora, você vai entender o real sofrimento desse povo na escravidão. Olha comigo aqui, de novo, 3:7. E disse o Senhor, quem disse? O Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Olha para cá. Deus tinha uma promessa para esse povo, que era tirar eles da onde? Da escravidão. Então Deus iria começar agora a trabalhar na vida do povo de hebreu, que era tirá-los da escravidão e levá-los livres para a terra prometida. Então no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver Deus convocando Moisés através de uma sarça ardente, a qual não se consumia,
Ali Deus vai começar a conversar com Moisés, e vai mostrar para Moisés que Deus iria usar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Então Deus vai começar agora a trabalhar o que Ele havia prometido. Repare, o que Deus promete, Ele cumpre. Então Deus agora vai começar a trabalhar no povo hebreu, para tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida. Porém Deus escolhe Moisés para isso. Fala: Moisés, você é o escolhido para guiar esse povo. E no capítulo 4 você vai ver Moisés dizendo assim: eu não sei falar direito, o faraó não vai me ouvir. Sabe aquelas desculpas? Mas não importa quem Moisés é, o que importa é quem Deus é. Não importa quem Moisés era, o importante era quem o Deus de Moisés era. E Ele é o grande eu sou, Ele é o poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Deus todo-poderoso. Então Moisés vem com as suas desculpas, e Deus fala: tá bom, então eu vou enviar um auxiliador para você, o seu irmão Arão, o levita, ele vai te ajudar. Amém? Então Deus vai começar agora a trabalhar na vida do povo hebreu. Agora olha o 3:8, leia comigo. 3:8. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Olha para mim aqui. Deus se apresenta no meio da sarça. Sarça o quê? Você não lê a Bíblia, não, irmão? Sarça o quê? Ardente. Deus se manifesta ali, e Deus fala com Moisés: olha, eu desci aqui, eu estou aqui agora para livrar os hebreus das mãos de quem? Dos egípcios. Quer dizer, Deus vai começar a trabalhar agora, Deus vai começar a agir. E escute, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. O homem, Faraó ou demônios não é capaz de impedir o agir de Deus. Quando Deus quer agir, ninguém, nenhuma hoste espiritual, ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Deus cumprirá toda a sua vontade. Então aqui Deus fala: ó, Moisés, eu desci aqui, eu estou no meio da sarça ardente para um propósito. Eu desci aqui para livrar o povo da escravidão do Egito, dos egípcios. Diga amém por isso. E ele fala aqui, ó: portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, e do eveu e do jebuseu. Olha agora o versículo 9 e 10. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, olha agora, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quer dizer, olha aqui, ó, Deus desceu em meio a sarça ardente para Moisés e falou para Moisés e Marlene: ó, eu desci aqui com um propósito, eu vim aqui para fazer algo, para livrar o povo das mãos dos egípcios. E Moisés, vem mais para cá, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quer dizer, Moisés foi convocado agora para libertar o povo de Israel em nome do nosso Deus. E no 4 ele dá desculpas: eu não sei falar, Senhor. Pode ler na sua casa: eu não sei falar, Faraó não vai me ouvir, né? Tá bom, então vou enviar Arão para te ajudar. E Deus assim faz.
Amém? Mas repare isso, Deus desceu para agir, Deus desceu para trabalhar ao favor do povo dele. Amém? E olha só aqui agora, que interessante. Deus vai começar a trabalhar e agir para libertar o povo da escravidão. Entre os trabalhar de Deus, Deus enviou quantas pragas ao Egito para libertar o povo? Quem sabe aí? Se errar não tem problema não. Quantas? 10 pragas. 10 pragas foram enviadas para o Egito. Quais são as pragas? Vamos marcar aqui em ordem. O rio se transformou em sangue, invasão de rãs, invasão de piolhos, invasão de moscas, morte do gado, chagas, feridas na pele, chuva de pedra, nuvens de gafanhoto, trevas, que é escuridão, e morte dos primogênitos. 10 pragas foram enviadas, a fim de fazer o quê? Tirar o povo da mão dos egípcios. Lembre, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então Deus envia por enquanto 9 pragas, até o capítulo 12, tá? 9 pragas foram enviadas, até Êxodo, capítulo 12. 9 pragas foram enviadas. Agora escuta isso, ó. O povo egípcio adorava muitos outros deuses, outras divindades, e essas pragas, destruindo tudo, era um sinal de que Deus havia derrotado toda a divindade. Deus havia derrotado todos os outros deuses perante os homens e perante a todos que ali estavam. Amém? Como se Deus quisesse humilhar ali todas as divindades diante de todos os homens. E olha que interessante, olha que lindo isso. As pragas foram enviadas, por enquanto 9, até Êxodo 12. 9 pragas foram enviadas. As pragas só entravam na casa de quem? Dos egípcios, mas não na casa do povo de Deus. As pragas entravam somente, os piolhos, as rãs, tudo só entrava na casa do povo do Egito, dos egípcios. Porém nos hebreus, que estavam sob a proteção de Deus, sobre a proteção do eterno Deus, nada lhe acontecera. A enfermidade tomou, pode aplaudir o Senhor. Aleluias. A praga, a enfermidade da doença tomou o corpo do povo egípcio. Porém o povo de Deus estava sarado, curado, intacto, porque as pragas entraram somente, isso é maravilhoso, na casa dos egípcios. O povo de Deus estava ali com a casa protegida, porque Deus estava protegendo ele e guardando eles. Porém os egípcios, as pragas todas alcançaram a casa deles. Amém? Agora olha só isso. Porém agora Deus vai dar colocar a cereja no bolo, sabe? O final, o grande finale. Deus agora vai dar o grande finale. Deus vai enviar a última praga. Qual que é a última? A 10ª. A morte dos primogênitos. O que quer dizer isso? O que é o primogênito? Quem tem 2 filhos, o primogênito é o primeiro filho que nasceu, quer dizer, o filho mais velho. Quem tem 2 filhos, o primeiro filho, o mais velho, esse iria morrer se Faraó não libertasse o povo de Israel. Porém a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele manifeste as suas obras ali. Deus queria se manifestar para mostrar a sua glória, que não há outros deuses, não há outras divindades, só há um Deus poderoso. Então Deus queria manifestar a sua glória e endureceu o coração de Faraó para que não libertasse o povo por enquanto. Mas agora é o grande finale.
Deus vai enviar a última praga, a morte dos primogênitos. Se você for ler, estou indo rápido, tá? Para dar tempo. Êxodo 11, leia na sua casa. Deus vai dar para Moisés as ordens do que vai acontecer, que à meia-noite ele iria passar com o anjo da morte, e esse anjo iria passar, e o povo de Deus deveria matar um cordeiro, né? Matar um cordeiro, e ali passar o sangue nos umbrais das portas, na batente das portas, né? Passar o sangue ali, e o espírito da morte ia passar, o anjo da morte ia passar. Aonde não tivesse a marca do sangue, o primogênito seria morto naquela casa. Porém, onde estava marcado a marca de sangue? Nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, marca isso. O sangue matava um cordeiro, e o sangue com isopo passavam nos batentes da porta. E Deus falou no 11: aí Moisés vai passar o anjo da morte, aonde não estiver o sangue, ali o primogênito, tanto de pessoas como de animais, serão mortos. E Deus vai falar isso para Moisés, aliás, para Moisés, e Moisés vai repassar isso para quem? Para Faraó. Só que Faraó não vai crer, e não vai dar ouvidos a ele. Como Deus bem disse, Faraó não vai te ouvir, mas fale para ele isso. Ele comunicou isso: Faraó, deixe-nos sair, nos liberte, porque senão Deus enviará uma praga, a morte dos primogênitos. Todos os filhos, todos, os primeiros filhos, o primogênito, o mais velho, em todas as casas, desde o palácio, desde a mulher mais pobre do Egito, vão morrer todos os primogênitos, tanto de animais como de pessoas. Nos libere. Faraó falou o quê? Não vou liberar. Repare que tudo está no comando de Deus. Só que agora, o grande finale, viu, diaconisa Rose? Deus vai enviar a praga da morte dos primogênitos. E olha só aqui, Êxodo 12. Êxodo 12. Quem achou, diga amém. Olha aqui, ó, o versículo, para ser rápido aí, capítulo 12, versículo 3, para ser rápido. Falai, 12:3, tá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada o quê? Para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Amém? Olha para mim aqui, por favor. Qual que era a ordem? Antes de vir a praga da morte dos primogênitos, cada casa deveria ter um cordeiro. Essa ordem é para quem? Para o povo hebreu. Cada casa deveria ter um cordeiro para ser sacrificado, e o sangue sobre o batente das portas. Repare que se a família for pequena, eles poderiam compartilhar com seu vizinho. Portanto, o mais importante é que em cada casa tinha que ter um cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aqui representa quem o Cordeiro? O próprio
Jesus Cristo. O cordeiro que aqui tinha que estar em cada casa representa Jesus Cristo. Ah, quem dera, irmãos, se em cada casa tivesse um cordeiro, se em cada casa Jesus habitasse. Mas não, em muitas casas há ídolos de madeira lá, há ídolos de gesso, a qual dividindo a glória com o Senhor, sendo que nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, na sua casa há um cordeiro, fique feliz por isso, porque na sua casa há Jesus Cristo lá dentro. Mas infelizmente nem em todas as casas há um cordeiro, mas a ordem é para os hebreus, a ordem é: toda casa tem que ter um cordeiro, e nós temos em nossa casa um cordeiro chamado Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, pode aplaudir o Senhor por isso? Se você for ler, o animal tinha que ser macho, homem. O cordeiro tinha que ser homem, macho. Cristo não podia ter defeito nele, sem mácula, sem mancha. Cristo. Aqui aponta para Cristo. Aqui o apontamento não é para nós, não é para homens, não é para Paulo, não é para Abraão. Aqui está apontando para Jesus Cristo e o seu sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ordem é: cada casa tenha um cordeiro, nem que vocês dividem os alimentos com o vizinho, mas é o seguinte: cada um tem que ter um cordeiro. Amém? Você que está me ouvindo nessa noite aqui, nessa live, aqui nesse vídeo, a sua casa tem um cordeiro ou tem uma imagem de escultura lá pendurada? Repare, aonde houvesse um cordeiro, aonde houvesse o sangue espalhado sobre os umbrais das portas, o Senhor iria trazer livramento e libertação para aquele povo. Somente o Cordeiro de Deus pode fazer isso. Amém? Agora, eles deveriam também ter outro alimento, ó. Eles tinham os pães ázimos ou pães asmos. O que é isso? Um pão sem fermento. O que tinha que ter mais ali para comer com o cordeiro? Olha só para mim. Tinha que ter o que mais, pastor? Para comer com o cordeiro? Uma erva amarga. Por que a erva amarga? Por que, irmão Antônio, a erva amarga? Eu vou te explicar. Já diz que a erva era o quê? Amarga. Eles iriam comer ali aquela erva amarga para lembrar das aflições, para as dificuldades que eles passaram lá na escravidão. Então aquela erva amarga significaria que sempre quando eles comessem a Páscoa, né, que aqui é a primeira Páscoa, estivessem comendo, lembrariam quão amargo foi a escravidão no Egito, para lembrarem quão triste foi a escravidão lá atrás. Então deveriam comer o cordeiro, eles iam comer do cordeiro o sangue esparramado ali sobre os umbrais, mas deveriam comer também a erva, para lembrar que quão triste era o tempo da escravidão. Quão triste era o tempo da escravidão nossa, amados. Quão triste era o tempo que eu andava nas trevas. Quão triste é o tempo que os egípcios me prendiam. Estava na escravidão. Quem aqui nunca passou por isso? Eu fiquei mais de quase 20 anos na droga, preso no álcool, preso num monte de coisas. Então a erva amarga era para eles entenderem quão amarga era a vida no Egito. Amém? E olha só agora, Êxodo 12:12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite,
e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Olha agora, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Repare, eu passarei essa noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E olha só agora, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu falei para você antes que Deus está fazendo isso daqui para humilhar todos os deuses, para mostrar que eles não são nada perto do Deus bíblico. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Ele quer dizer, essas imagens que vocês adoram, os egípcios, não são nada, eu sou o Senhor. Então Deus iria aqui libertar o povo e mostrar que Ele era o Senhor. Quem entendeu até aqui? Olha aqui comigo agora, ó. Capítulo 12, versículo 5. Olha agora, ó. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento de congregação de Israel, e a sacrificará à tarde. Olha agora, ó. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em quem o comerem. Diga amém por isso. Qual que é a ordem? Vá lá, passe o sangue sobre as portas, coma a carne do cordeiro. Agora o sangue passe sobre os umbrais das portas, porque esta noite eu passarei à meia-noite e vou destruir, matar todo o primogênito de homens e de animais, e executarei o meu juízo sobre os deuses dos egípcios. E assim Deus faria. Olha aqui agora, acompanhe comigo a leitura. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, olha só, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Diga amém por isso. Olha para mim aqui, igreja. O sangue seria para distinguir, separar o povo de Deus do povo egípcio. O que separa nós do mundo é que sobre nós há o sangue do Cordeiro. Repare que nessas casas, o que diferenciava eles de um povo para o outro era o sangue sobre a porta, sobre os umbrais. Irmãos, o sangue hoje não estão mais nos umbrais das portas, mas o sangue do Cordeiro está em nós. O sangue de Jesus está sobre nós, não está mais nos umbrais de uma porta. Não precisa mais você pegar, um óleo e colocar ali um corante para ficar vermelho e marcar sua porta com sangue. Não precisa mais disso, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado e está sobre mim e sobre você. Eu lembrei, amados, no meu tempo de heresia, que eu também tive esse tempo aí, tá? A qual nós compramos um óleo. Olha isso, compramos um óleo, compramos um corante, e ali mexemos ali, e ficou que cor? Vermelho. E fala que é o sangue do Cordeiro. Que heresia!
Não precisamos mais disso, de simbologia. Isso são sombras. O cordeiro aqui é sombra, esses cordeiros como animal. Hoje o cordeiro de Deus já veio, não tem mais sombras, não precisamos mais pegar isso. E igual antigamente colocava ali o nome dentro, não sei se vocês lembram, colocava o nome Gabriel dentro do sangue do cordeiro, simbolizando que a minha família está sobre o sangue do cordeiro. Não, isso não é mais necessário, é só olhar para a cruz, você enxergará que o sangue do cordeiro real, verdadeiro, já foi derramado sobre aquela cruz. E o melhor, amados, o melhor de tudo, ele não está mais nos umbrais das portas, ele está sobre cada um de nós. O sangue do cordeiro está sobre a minha vida nessa noite, está sobre a tua vida. Se alegre nisso. Sobre você está o sangue do cordeiro de Deus, o sangue do Filho de Deus. Deus é onisciente. Ele é onisciente. O que é onisciente? O que é onisciente? Ele sabe de todas as... O que é onisciente então? Ele sabe de todas as coisas. Então olha aqui, se ele sabe de tudo, por que então era para passar o sangue do cordeiro para diferenciar a casa dos hebreus para a casa dos egípcios? Por quê? Se ele conhece tudo, se ele sabe quem mora lá dentro, ele sabe quem está lá, ele quer dar uma lição. Qual que é a lição? Mostrar para nós que o livramento e a libertação só viria através do sangue do cordeiro. Ele sabia ali sim, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe diferenciar, mesmo sem o sangue, qual é a casa do povo hebreu e do povo egípcio. Só que ali ele queria ensinar para nós o quê? Só haverá libertação, só haverá libertação e livramento para aqueles que estiverem debaixo do sangue do cordeiro. O que eu quero dizer com isso, amados? Que livramento só vem através do sangue de Jesus. Quantas pessoas, vão para Aparecida para agradecer os livramentos, é ou não é? Vão lá para Aparecida para agradecer os livramentos, é ou não é verdade? Quantas pessoas vão até lá para agradecer os milagres que receberam de tais divindades? Escute isso. Aqui foi um grande ensinamento para nós, que somente o sangue do cordeiro é capaz de trazer livramento. Aonde o sangue do cordeiro não estava, não teve uma maneira de livramento, não teve livramento. Aonde não estava o sangue do cordeiro, não houve livramento. Eu quero dizer para vocês, amados, que deuses não podem livrar vocês, imagens de esculturas não podem livrar vocês, não podem livrar vocês do mal. Quantas pessoas dizem: Maria, me livrem do mal, Aparecida, me livrem do mal, santo não sei o que lá, me livra do mal. Não, somente o sangue do cordeiro pode livrar você do mal. Pode aplaudir o Senhor. É por isso que eu vou trabalhar e volto e digo: Senhor, obrigado pelo seu livramento. Porque nós reconhecemos que somente o sangue do cordeiro traz livramentos. Repare, esse povo foi livre por causa do sangue do cordeiro nas portas. Olha só, eles seriam libertos agora. Faraó, olha para mim aqui, não quis libertar o povo até a 9ª praga, mas Deus, antes de lançar a 10ª praga, falou: agora eles vão te libertar. Repare, o governo está na mão de Deus, não na mão de Faraó.
Deus falou: agora com a 10ª praga, eles vão libertar vocês, eles vão te chamar e mandar vocês embora. E Deus envia a 10ª praga agora. Mas escuta, a libertação só vem através do sangue, o livramento também só vem através do sangue. Quantas mães, irmãos, estão com filhos nas drogas, e estão clamando à Aparecida, clamando aos deuses. Eu já vi isso. Quantas mães falam: Aparecida, me ajuda a libertar o meu filho. É ou não é? Oh, Aparecida, me ajuda a libertar meu filho do álcool, do crime, do tráfico, me ajuda. Eles clamam por essas coisas, mas aqui Jesus, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, Ele demonstrou que o sangue do Cordeiro ali, Ele sabia quem estava na casa, era apenas para ensinar que o livramento e a libertação só vem através do sangue do Cordeiro. O seu filho ser liberto, mulher, é o sangue do Cordeiro. Tem uma história de uma tia minha, acho que é tia, que se eu não me lembro, foi essa história, tá? Meus tios estão aqui, se me lembra se eu estiver errando, tá? A minha tia servia macumba, e a filha dela estava perdida no mundo aí. E ela pegou um táxi, um ônibus, eu não lembro, e pregaram para ela. Ela confessou a Cristo. Os deuses que ela orava antes, clamava, nada puderam fazer em prol da filha dela. Só que quando ela começou a ir para a igreja e começou a clamar ao Deus de Israel, ao sangue do Cordeiro, o Senhor alcançou a filha dela. Sabe por quê? Porque o livramento, a libertação só vem através do Cordeiro de Deus, não vem através de imagens. Não adianta, não perca seu tempo clamando a imagens de esculturas, dizendo: livra-nos, liberta-nos. Não, somente aonde o sangue do Cordeiro estava, e o Cordeiro foi sacrificado, ali houve libertação e livramento. Aleluias! Agora olha só, ali estava o sangue, do Cordeiro. Importava quem estava lá dentro? Não. O que importava era o sangue do Cordeiro. Sabe o que quer dizer com isso? Não importa se você errou, se você falhou, se você pecou. Hoje é ceia. Se você fala: pastor, eu pequei essa semana, não importa. O importante é que sobre você está o sangue do Cordeiro. Jesus não está aqui com uma espada para te arrancar no meio e te cortar em 2 pedaços. Não, está aqui para te perdoar nessa noite, para liberar o perdão para você. Porque não importa quem estava dentro da casa, não importa quem estava lá dentro. O que importa é que o sangue do Cordeiro estava ali. O que importa é que o sangue de Jesus está sobre a tua vida nessa noite. Os hebreus foram poupados não porque eles eram os melhores, mas por causa do sangue do Cordeiro. E olha aqui para mim, talvez você não sabia disso. Os egípcios, os deuses dele, Gabriel, os deuses, tem até desenhos nisso, pode pesquisar. Viu, tia? Eles tinham cabeça de animais, porque eles adoravam animais. Então os deuses deles tinham cabeças de quê? De animais. Nos desenhos você vai perceber dos egípcios que tem lá o corpo de um homem e cabeça de um animal. Então quando Deus mata, escuta isso, quando Deus mata todo o primogênito, também de animais, é para mostrar que os deuses também foram derrotados, assim como o povo foi liberto e Faraó derrotado, para demonstrar que os ídolos deles, os deuses deles, também foram derrotados, porque eles adoravam mesmo, adoravam, não fala adorar de gostar, sabe? Eles adoravam animais.
Por isso os deuses deles eram com cabeça de animais. Então Deus matando todo o primogênito de animais, era demonstrando que os deuses deles também foram derrotados. Amém? Terminando já. As pragas foram o juízo de Deus e a ira de Deus sobre os egípcios. Grava que eu vou te falar. As pragas foram o juízo de Deus e a ira de Deus sobre os egípcios, adoradores de outros deuses. O juízo veio através do quê? Das pragas, das 10 pragas. As pragas vieram, e Faraó, após ver a morte dos primogênitos, ele vai chamar Moisés, falar: Moisés, vai embora, tu e o teu povo, vocês estão libertos, podem ir embora, vá. E eles saíram não de mãos vazias, saíram de mãos cheias, saíram repletos de bênçãos, porque Deus deu a ordem que na 10ª praga eles seriam libertos. E Faraó agora chama o povo, chama Moisés, fala: vai embora, vocês estão livres. E o povo agora, pelas mãos do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, estão livres. Agora olha só, terminando agora, o juízo de Deus, a ira de Deus vem através das pragas. Agora olha isso, Romanos 5, abra comigo aí. Olha para mim aqui por enquanto. Olha aqui para mim, você que achou aí, ó. O que estava na porta? O sangue do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus, né? Então simbolizava, apontava para o sangue de Jesus. As pragas foram um sinal de juízo e o que de Deus? De ira de Deus. Deus estava irado. Então as pragas eram sinais de juízo e ira de Deus. Porém, através do sangue, a ira de Deus não alcançou aquele povo, o povo hebreu. Olha aqui Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por causa que somos justificados, por quê? Pelas minhas obras, pelas minhas boas ações, por ser uma pessoa boa? Não, justificados pelo sangue de Jesus que está sobre nós, e por causa disso somos salvos da sua ira. Da mesma forma que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro ali, libertou aquele povo da ira de Deus, hoje, o sangue de Jesus Cristo nos liberta da ira de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus se ira sim, mas escuta, sobre aqueles que o sangue está derramado, não sobre os umbrais das portas, mas sobre o nosso coração, nossa mente, nossa vida. Esses, a ira foi desviada. Deus não está irado com você aqui não, pelo contrário, Ele é um Deus cheio de amor, que está pronto para te perdoar aqui nessa noite. Amém? Nós éramos filhos da ira, hoje não mais. Amém? Então o sangue do Cordeiro libertou aquele povo. Somente o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, pode libertar e livrar. A ira foi desviada, ao juízo de Deus foi através da ira e das pragas. O povo de Deus não foi alcançado sobre a ira de Deus. Você, irmão, não será alcançado pela ira de Deus. Vamos aplaudir o Senhor e glória a Deus.